hoje cortar tudo, fazer para Ah, você fez é? você fez um corte, chamava antigamente à la garçon. Não se fala isso, não? Exato. Ainda se fala? Hoje você é antigo, hein? Você é muito É. antigo. La garçon. Nome hoje. Tinha la garçon e tinha garçonnière. Você sabe o que é uma Ah, garçonnière? isso todo mundo sabe, né? Não sabe. Não Até existe eu que mais. não peguei essa época. Aí eu não sei, Não, eu só sei falar garçom. Garçonnière eram os apartamentos agora é que abatedouro. homens casados Agora é abatedouro. mantinham Que para, é para eu encontros sei, eu pensei que era- íntimos, né? Garçonnière. Sim. A minha casa, Mas uma vez eu não fiz, pode chamar de garçonnière. o meu apartamento de garçonnière. Não para uso Essa é igual próprio. Não, Bolsonaro, deixa eu contar. Não. Olha, então, nesse mês, estamos em agosto, né? Acho que mês que vem faz 40 anos que eu moro sozinho. Então, no primeiro apartamento que eu morei sozinho, vizinho da Rosângela Lago, mas sem a vista, porque era de fundos. Ô, Rosângela, naquele prédio ali onde morou o Manuel Bandeira, sabe? Beira-Mar com Antônio Carlos, aquele de esquina. Isso. Morei ali. Então, foi o primeiro apartamento que eu morei sozinho, né? Porque eu morei com minha mãe e depois morei com a Lúcia. 2 mulheres, né? Mulher é fogo, né? Aí fui morar sozinho. Aí passou um ano para renovar o contrato, e era ótimo, porque eu trabalhava onde é hoje o Centro Cultural Banco Brasil. Então, eu morava no lado da rua e trabalhava no outro, a 15 minutos. Porra, cara, eu que sou do subúrbio, levava 1h30 para chegar no centro da cidade, para mim aquilo era o paraíso. E aquele prédio era lindo, né? O prédio do Centro Cultural Banco Brasil, Rua 1º de Março, 66, segundo andar. Morava ali. Então, não era exatamente uma casa, um apartamento, né? Tinha lá os meus livros, uma cama. E num prédio, olha só, aquele prédio ele era residencial, porque o bairro do Castelo era residencial ali, da Calógeras, não é? O teu prédio é só residencial, né, Rosângela? O teu, né? Até hoje é só residencial. Agora, aqueles da Beira-Mar, eles alguns continuam só residencial, mas o meu misto, e ele foi, os escritórios foram tomando conta. Ou seja, eu morava num prédio que tinha 5 residências, o resto é tudo com escritório. Então, o fim de semana era uma coisa assim, uma espécie assim de uma cidade fantasma, né? Mas para mim estava ótimo. Aí, muito bem. Isso tudo para contar o quê? Sim, a garçonnière. Da garçonnière. Garçonnière. Aí, quando completou 1 ano de aluguel, aí tinha lá uma negociação, um índice, ia ficar muito caro. Eu falei com um amigo, falei, cara, vai ficar caro para mim esse aluguel. Eu falei, estou pensando subloca, cara, para mim e para o outro amigo, né? Mauro e João Maia. Subloca. Vamos fazer uma garçonnière. Eu falei, tá legal. Na minha casa. Legal? Aí vocês marcavam a hora para cada uma ficar? Então, eu só não podia chegar em casa antes das 10. Eu não chegava mesmo. No auge da militância, eu não chegava mesmo. Então, para mim, aí, às vezes eu esquecia. Eu chegava lá e dava com a cara na porta da minha própria casa. Tendo que os 2 amigos eram casados, filho da puta, viu? Claro. É claro. Garçonete tem que ser para casar, senão não funciona. Para casar, né? Não, porra, né? Não merece o nome de garçonnière. Muito bem. Então, vamos lá. Então, a questão da escatologia, que é presente aqui na comédia aristofânica, e também Teresa Neves também nos trouxe a lembrança, o Rabelais, né? Via Bakhtin, também Rabelais, os 2 irmãos lá, os 2 gigantes, né? Pai e filho, e também tanto o Garganto aí, como chamou outro? Página, hein? 70, Pantagruel, ambos também atravessados de muita escatologia. Aí nós tentamos fazer um exercício de compreensão, porque a escatologia aparece
esse viés cômico, né? E qual o sentido disso, né? Aí nós, não sei se ficou claro isso, foi uma reflexão quase que feita ali na hora mesmo, de improviso, porque eu não tinha ainda pensado nesse tema, nesses termos. Aí tentar ver se funciona a seguinte hipótese, viu, Tereza? Você que é especialista no assunto. Desculpe a expressão especialista, que ninguém merece esse epíteto, né? Então, veja, o que a gente viu lá naquela trilogia, Orestia, Antígona e Medeia? Um esforço de civilização, não é? Na primeira e na segunda, sobretudo. Na primeira aparecem as Eríneas com uma força natural, uma justiça baseada, né, nesse, vamos dizer assim, instinto, nesses sentimentos mais fundos, ou digamos assim, mais primitivos, versus uma nova moralidade, uma nova conceito de justiça baseado, vamos dizer assim, em afetos menos profundos, né? Menos próximos, portanto, de uma naturalidade da evolução, né? E que essa segunda moralidade, ela só se constituiria vencendo, recalcando a anterior. Então, haveria, assim, tanto no plano do que o Hegel chama de sujeito objetivo, espírito, mas chama espírito objetivo, quanto no plano do espírito objetivo. Ou seja, no espírito subjetivo, teremos afetos. Haveria afetos associados a, vamos dizer assim, a instintos mais primitivos, mais próximos da naturalidade, e afetos menos primitivos, mais próximos de uma sociabilidade, digamos assim, propriamente humana, né? Que corresponderiam, isso no plano do espírito subjetivo, corresponderiam no plano do espírito objetivo a essas duas ordens de justiça. Uma justiça baseada na vingança e uma justiça baseada em uma nova moralidade imposta pela polis, né? Então, haveria essa relação entre objetividade dos valores e subjetividade dos afetos. Sendo que esses afetos, vamos dizer assim, mais ligados à polis, e essa legislação nova, elas só poderiam vingar na medida do recalque da situação anterior. Então, olha só, tanto quanto todo esse esforço também está presente no embate entre Antígona e Creonte, Antígona da legislação antiga, dos deuses antigos, Creonte da legislação nova, dos deuses novos. Sempre esse conflito, e sendo que o novo, para vigorar, precisa recalcar o antigo arcaico, né? Então, se a gente puder imaginar que o escatológico é uma espécie assim, de retorno, de explicitação daquilo que foi recalcado. Porque, em boa medida, a civilização também é um recalque do escatológico, né? Então, pode ser que isso nos dê uma chave de compreensão para dar sentido a esse fato mesmo de o escatológico sempre aparecer, né, na civilização, mas mesmo que mas lateralmente, nas cercanias, como algo que insiste em ter presença, apesar do recalque que sofreu. Aqui, então, a comédia será um lugar do acontecimento desse retorno do recalcado. Tentando pegar essa imagem, essa chave, essa hipótese de trabalho, essa hipótese de leitura, né? E que não tinha me ocorrido, me ocorreu agora, voltando a ler, né? Para ver se funciona no decorrer da leitura. Entendeu, Tereza, a hipótese de trabalho? Entendi, sim. E ela, acho que ela vem ao encontro, né, da proposição do Bakhtin, que interpreta o Rabelais como essa inversão do alto pelo baixo, né? O baixo sendo isso que está mais profundo, vamos dizer assim, o baixo, né?
E o alto, isso que está mais na superfície, que seriam as formas mais civilizadas, né? O Bakhtin fala assim, né? Então não é. Ele fala isso, né? A inversão do alto pelo baixo. A inversão do alto pelo baixo, né? Isso me lembra esse negócio do alto e o baixo, aí baixo ventre, né? Que seria Baixo ventre. o lugar por excelência do escatológico, né? Então, se a gente pegasse uma imagem muito conhecida, muito feliz do Platão, não sei onde é que está isso, não me lembro, que ele faz assim uma comparação entre o ser humano e o animal, quadrúpede. Vamos imaginar assim, um cavalo, você imagina um cavalo e do lado a figura humana, né? E, o Platão, acho que não é só nele, mas nele está explícito essa relação do corpo e alma. É como se as virtudes da alma tivessem sede no corpo. As virtudes da alma têm sede no corpo. Então, pega o corpo, aí você pega assim. Então, vamos pegar o ser humano. De baixo para cima. Aí você tem a genitália, é sede de uma virtude. E também de um vício. Porque o vício é carência de virtude. Aí você sobe um pouquinho mais, tem o estômago. O estômago é sede de virtude, portanto, de vício. Aí sobe um pouquinho mais, você tem um coração. O coração é sede de virtude, de uma determinada virtude, portanto, de um determinado vício, por carência de virtude. Subiu, aí tem a cabeça. Né? Então, essa constituição física o Platão já insinua a hierarquia que deve presidir os afetos, as virtudes. Então, sexo estaria na escala a mais baixa. Depois, o estômago, o coração e o cérebro. Né? Aí ele fala, no animal, vamos imaginar um cavalo, não tem hierarquia, todos estão na mesma linha, ali horizontal. Essa é a imagem que ele faz. Né? Só que, Platão, então, primeiro vamos ver, se eu me lembro bem, quais são as virtudes da alma relativa a cada sede corporal. No corpo, vamos pegar assim, o sexo, a genitália, né? Então, teria o sexo, né? É uma virtude. Se é uma virtude, ela está em prol da vida. Né? E, portanto, veja só, as virtudes gregas são distintas das virtudes cristãs, as 7 cardinais, né? Isso, as 7 virtudes cardinais, né? Os seus pecados, né? Porque a virtude grega, o vício é o outro da virtude. O vício, para Platão, o mal, não tem realidade em si. O vício surge por falta de virtude. Então, o vício é derivado, né? Portanto, a famosa tese platônica que o mal não é radical. Em Platão, o mal não é radical. O que significa dizer? O mal não tem raiz. O que tem raiz é o bem. Se o bem diminui, aí sim, está aí o mal. O bem tem raiz. O mal não tem raiz. Portanto, se o mal não tem raiz, ele é sempre resultado de uma ofensa. Ele é sempre reativo, nunca ativo. Porque deriva de uma virtude, de falta de virtude, deriva de ofensa. Para o Kant, não. O mal é radical, tem raiz. Foi um tema que incomodou, que tomou muito a Hannah Arendt, a questão se o mal tem raiz ou não, se o mal é radical ou não. E ela, de início, ela se inclinava para a tese kantiana. Mal radical. Mal com raiz. Mal radical não é que é mal para caralho, não. Mal com raiz. Né? Mas, quando ela teve que se haver com o caso Eichmann, ela foi lá para Jerusalém ser correspondente, né? E ali ela foi mudando de opinião. Em contato direto com Eichmann, ela mudou de opinião
e, portanto, ela assumiu a tese platônica, inclusive é minha, também. Entre o Kant e o Platão, foi o Platão, que o mal não é radical, é um neurótico, ou seja, resulta, né, deriva de maus encontros, de mágoas. E o bem não, a virtude não, a virtude ela brota desde si. Muito bem, então lá o Platão, aí teria o sexo, né? Então o sexo ele é uma virtude. Agora, o vício, ele se faz por duas. Portanto, na genitália teria uma virtude, prazer, a procriação, né? O estômago tem uma virtude, que é do alimento, né? No coração tem a virtude da coragem, Andreia, em grego, né? E na cabeça a virtude da razão. O vício acontece em Platão por duas vias. Pela via da falta do excesso, da carência do excesso. Né? E a virtude, portanto, seria a justa medida. Então, o sexo, a justa medida. Demais, o cara vira escravo, né? Um adicto da sexualidade, e menos ele coloca em risco o seu equilíbrio e da humanidade. Então, sexo na justa medida. No estômago, demais essa glutonia aí pantagruélica é vício, e a anorexia também, porque coloca em risco. Então, a virtude é o quê? Uma dietética, uma alimentação, não é, adequada aos prazeres e à saúde do corpo. No coração, que seria a sede, coração, sede corporal da virtude da alma, da virtude anímica, da coragem. Demais, o que é demais? Coragem demais? É a irresponsabilidade, é a temeridade. De menos é a covardia. Então, a coragem seria a justa medida do coração, né? E a razão, aí eu nunca encontrei que dissesse, mas qual seria a razão? Qual seria o vício? O vício da razão seria a ausência de razão, seria a doxa, os preconceitos, etc. Né? Haveria um vício da razão em excesso? Excesso da razão? Talvez não, talvez seja a única virtude que não teria o pecado do seu excesso. O vício a partir do seu excesso. A razão nunca é excessiva. Então, veja, a escatologia está sempre ligado aí ao baixo ventre, né? A essas manifestações. Veja só, o Platão também ele conseguiu pegar essa imagem desse homem ereto, né? E a hierarquia naturalmente insinuada pela essa disposição, sexualidade, o estômago, o coração e o cérebro, ele faz corresponder a cada uma dessas instâncias da alma e do corpo funções públicas. Na República, de certa maneira, quando ele divide lá as castas, em alguma medida, essas castas estão correspondendo a essa divisão das virtudes no corpo, né? Claro, a razão, quem é? São os governantes. O coração, quem é? A coragem? Os guerreiros, né? O estômago, que é o que provém, o estômago e a sexualidade. O que promove a continuidade da espécie, portanto, os produtores, né? Então, muito bem. Se tem essa hierarquia, os escatológicos estariam no grau... Os escatológicos teriam uma sede no baixo ventre, no grau mais baixo, mais primitivo da condição humana, né? Então, veja, o Platão diz uma coisa. Nós nascemos, é como se nós nascêssemos de cabeça para baixo. A postura ereta do ser humano já insinua de que a razão deve governar tudo mais.
né? Diferentemente do animal, que não tem hierarquia, pela sua posição quadrúpede, não tem hierarquia, né? Nós não, a verticalidade já mostra, já insinua que a razão deve reger todas as demais virtudes, porque as virtudes deixadas em si mesmo não encontram a sua justa medida. É a luz da razão que a virtude do coração, do estômago e da genitália encontraria a sua justa medida, porque elas mesmas não conseguem pôr a justa medida. Muito bem. Portanto, a genitália, daí o escatológico, é o que menos razão tem, o mais distante da razão está. Se a civilização crescentemente se entende como uma construção da razão, o escatológico estaria o mais distante da civilização por esse raciocínio, né? Então, quando o Aristófanes coloca uma divindade, Dionísio, associada ao escatológico, né? O que ele está querendo mostrar com isso, né? Como é que a plateia, a audiência, recebia? Porque, em tese, nada mais distante do que o escatológico, o divino, né? Quando ele associa uma coisa na outra, o que ele quer dizer com isso? Fica como questão para a gente, eu vou responder, porque seria uma especulação, mas fica aí como orientação para a nossa leitura. Alguma coisa, Tereza, sobre isso? Não, acho que está bem colocado, está ótimo. Acho que deu uma chave muito boa aí para a gente pensar, né? Enquadrou o tema, né? Muito bem. Então, vamos lá, página 70. Nós estamos aí, o escravo e o Xantes estão conversando, o escravo, que é um escravo, né, lá do Hades, anuncia o concurso, não é isso? A disputa, o concurso que está prestes a acontecer entre Eurípides, um certame, né, uma disputa entre Eurípides e o nosso Ésquilo. O Ésquilo é que teria, né, ocupa o trono dos poetas trágicos, porque Sófocles, quando chega, não reivindicou o trono para si, mas Eurípides reivindica para si, e é possível que ele vença, porque Eurípides, por quem vai eleger, é a maioria, e a maioria são os 171. E gente como a gente. Né? E Eurípides é o cantor, né? O Eurípides colocou em cena people like us, né? Pessoas, ordinary people, né? E, então, poxa, esse demagogo vai levar o concurso. Essa é a configuração. E muito bem. Então, na página 70, ele fala assim, o escravo: esta é a maior dificuldade, pois, na opinião dos dois, faltam pessoas sensatas. Ésquilo não se entendia bem com os atenienses. Aí o Xantes completa o que diz o escravo: talvez ele visse ladrões entre eles, né? Então, o ateniense também é um personagem oculto na peça, sempre nomeado, e nomeado assim, de uma forma, né? Como a gente costuma, às vezes, falar: pô, você é brasileiro assim mesmo, né? Isso é coisa do Brasil, os brasileiros, né? Essa coletivização negativa de uma comunidade, né? Muito bem, então nós temos o escravo e o coro. Vamos lá, então? Olha, o coro, Eurípides, Dionísio. Vamos fazer intercalando Tereza e Guilherme, mas como vai ser intercalado, assim, os diversos personagens, ao falar, vocês nomeiam o personagem, tá? Tá certo? Para a gente identificar. Então, Tereza, começa você como escravo, por favor. Como escravo. Além disso, é nesse ponto, né? Além disso, eles consideravam os habitantes do inferno incapazes de apreciar a genialidade dos poetas. Finalmente, resolveram entregar o julgamento ao seu senhor Dionísio, Xantes, já que ele conhece a arte dramática. Mas vamos entrar, pois quando nossos senhores se interessam vivamente por uma coisa, as porradas chovem sobre nós. Coro. Sim, o poeta de estilo pomposo sentirá em seu coração uma cólera violenta quando ouvir a incontrolável
tagarelice de seu rival, aguçando os dentes contra ele. Antes ele rolava para cá e para lá seus olhares furiosos. Agora explodirá uma guerra terrível entre a sublime elevação da linguagem e os minguados recursos do espírito refinado demais. O autor de tantas sutilezas defenderá sua insignificância contra as palavras enfáticas de um gênio inventivo. Este, agitando sua vasta cabeleira e franzindo a testa assustadoramente, para retumbar, como um sopro de gigante, períodos intimamente ligados, como as ripas de uma nau, enquanto outro, com sua língua ágil e delgada, roendo o freio de inveja, esquadrinhará as frases, dissecará os versos de seu rival e reduzirá a cacos o produto de uma inspiração poderosa. Um minutinho. Caramba, então esse coro aí, ele é claramente favorável ao teatro dos Ésquilo, né? E coloca o nosso amigo Eurípides numa situação de desqualificação bem acentuada, né? Talvez por isso mesmo, pelo Eurípides ter trazido a cena, ainda que tratando sempre com os temas que são comuns tanto a Ésquilo como a Sófocles, mas colocando o lugar de acontecimento desses temas na subjetividade humana, como a gente viu em Jasão e em Hécuba e Medeia. Não é? Os temas, de certa maneira, são os mesmos. O cuidado, o afeto que se realiza na proximidade versus o afeto que acontece na polis, não é? Isso está em Orestes, isso está na Orestia, isso está em Antígona, isso está na Medeia, mas o lugar de acontecimento é distinto. Quando Eurípides faz isso, ele coloca pessoas como nós em cena e talvez o que o Curo está dizendo aí, de certa maneira, encontra alguma sintonia com a visão que o povo ateniense tinha de Eurípides, né? Vamos lá. Tereza. Entram em cena Eurípides, Dionísio e Ésquilo. Que trio, hein? Eurípides, vamos lá, Tereza. Não abrirei mão do trono. Não faça advertências, Dionísio. Tenho a pretensão de ser superior a ele em poesia trágica. Dionísio, você não diz nenhuma palavra, Ésquilo? Você está ouvindo Eurípides? Eurípides. Ele vai primeiro assumir um ar grave. Era este seu charlatanismo normal em suas tragédias. Dionísio, não fale com tanta presunção, meu caro. Eurípides. Conheço há muito tempo o humor feroz de Ésquilo, sua linguagem desordenada, sem regras, sem freios, sem medida, empolada e soberba. Ésquilo, na realidade, filho de uma deusa rústica, e você que fala assim, declamador de tolices, criador de mendigos, que só sabe emendar trapos, vou fazer você se arrepender de sua maledicência. Dionísio. Pare, Ésquilo. Não se deixe empolgar pela cólera. Ésquilo, não pararei antes de haver mostrado que este fabricante de estropiados não tem razões para ser altivo. Dionísio. Tragam um cordeiro negro, meninos, pois a tempestade vai desabar. Ésquilo, você introduziu no palco os monólogos cretenses e os himeneus incestuosos. Dionísio. Modere-se, venerável Ésquilo. E você, Eurípides, coitadinho, se for sábio, saia correndo desabaladamente para evitar uma saraivada. Você não tem medo de que, em sua cólera, ele lance contra a sua cabeça alguma palavra descomunal que seu télefo deixa escapar na sua boca? Você, Ésquilo, critique sem se colerizar e com moderação, para ser criticado de maneira idêntica. Não é decente que poetas se injuriem como vendedoras de pão na rua. Você explode primeiro, como certas espécies de madeiras, quando são postas no fogo. Um minutinho só, Tereza. Talvez esse debate, esses impropérios, essa troca de impropérios,
talvez represente no palco o que acontecia na própria polis. Não é? Talvez a visão popular acerca da diferença entre Ésquilo e Eurípides tenham, em alguma medida, essa forma, ainda que essa forma, como se apresenta na forma da caricatura. Talvez expresse um debate que tenha acontecido na própria polis, né? Daí a importância extraordinária da tragédia grega para a gente conhecer a vida grega. Em geral, se conhece a vida grega como? A vida cotidiana, pelas imagens do vaso. Você tem cenas, né? Cenas da vida comum, né? A famosa homossexualidade grega, né? Apesar de não existir esse nome na Grécia, como nos alertou o Foucault, não é? O Foucault diz que não havia um nome para designar essa prática sexual, né? Afetiva, porque isso não era visto como algo que merecesse nome, né? Segundo Foucault. E ali a gente vê, né? Geralmente, um sujeito de barba, não necessariamente tingido, viu? E um rapaz sem barba. Sempre um com barba, outro sem barba. Jamais dois sem barba, jamais dois com barba. Né? Então, se conhece muito da moralidade sexual ateniense baseado nos vasos. Né? E em outras, né, a posição da mulher, além da comédia. Então, a comédia e os jarros, né? As inscrições pictóricas no jarro e a comédia são dois documentos muito eloquentes para que a gente possa conhecer por parte da vida da Grécia, tal como ela era no seu cotidiano. Vamos lá. Eurípides, estou preparado para tudo. Não tenho receio nem de atacar, nem de ser atacado primeiro. Como ele achar melhor, a propósito dos versos, dos textos líricos, do vigor trágico, de Peleu, de Éolo, de Meleagro e até de Téléfo. Dionísio, e você, Ésquilo, qual é a sua intenção? Dionísio, por quê? Perdeu, Guilherme? Não, eu falei, o Luiz falou no meio. Dionísio, por quê? Não, faltou o Ésquilo, não faltou? Faltou o Ésquilo aí, o Guilherme. Ah, sim, tem razão. Eu preferiria não combater aqui, pois não se trata de um jogo em pé de igualdade. Dionísio, por quê? Ésquilo, minhas tragédias não morreram comigo. As dele, ao contrário, morreram com ele. E ele não ficará constrangido por isso. Entretanto, já que é seu desejo, tenho de tomar uma atitude. Dionísio, vamos começar. Tragam incenso e brasas. Antes do início do combate, quero suplicar aos deuses que iluminem meu julgamento. Dirigindo-se ao coro. Vocês aí, cantem um hino em honra das musas. Coro, castas filhas de Zeus, 9 musas cujos olhares observam os sutis fabricantes de discursos, os fecundos artesãos de pensamentos, quando o amor da disputa os leva às vias de fato e às armas de seus artifícios mais delicados, e com ímpetos estudados e sinuosos se atacam verbalmente, para contemplar o poder de 2 vozes eloquentes. Aliás, venham contemplar o poder de 2 vozes eloquentes. Venham ajudá-los e inspirem seus versos. Esta luta de gênios vai começar. Um minutinho. Não precisava... Bonito isso, né? Interessante pra caramba. Temos que ter em mente que o que está apresentado aí é uma prática genuinamente grega e muito cultivada pelos gregos, que é a prática da agonística. Não é? Agon, em grego, é combate. Então, a agonística, que eu sempre faço menção ao jogo do frescobol, não é? Como uma agonística que tem... O jogo de frescobol seria
um jogo tipicamente grego. Assim, alma tipicamente grega, porque não é um jogo em que se objetiva, sobretudo, o adversário derrotar o outro, e sim um jogo cujo fim último é a elevação de ambos os combatentes. A agonística uma espécie assim, de uma pedagogia baseada na agonística, que supõe, portanto, que a alma só cresce em combate. Portanto, se minha alma só cresce em combate, eu preciso de um adversário que esteja acima de mim. Porque se eu tiver um combatente abaixo de mim, minha alma não vai crescer tanto quanto ela possa crescer. Então, a moral, a agonística, essa prática social da agonística, ela está presente muito profundamente na Grécia. Inclusive, nós podemos entender os diálogos platônicos como a transmutação da agonística para o terreno da filosofia. Nós podemos, inclusive, entender a dialética como método filosófico, como a transposição da agonística no terreno da conquista do saber verdadeiro. Né? Porque, veja só, vamos entender ali como é que é o Platão. Vamos fazer uma comparação para compreender bem Platão, a academia platônica com, do outro lado do Mediterrâneo, a religião revelada, a experiência de verdade a partir da religião revelada, judaísmo e cristianismo. Se chegou num certo momento da humanidade que se buscou verdade, tendo em vista a necessidade de dar lastro à experiência humana, à existência humana na Terra, lembra disso? Falou essa palavra lastro, né? Isso ficou claro ali quando o povo judeu atravessa o Mar Vermelho, precisou encontrar um lastro, porque o lastro havia dado pela autoridade do faraó que lastreava. O que ela é da lastro? É dar lugar. E no povo judaico, então, vai encontrar o lastro na verdade e a verdade vem pela palavra de Deus que revelou, então, nos livros. Então, você tem o que? A busca da verdade se faz lá, nesse ambiente judaico-cristão, pela consulta do livro. De tal maneira que tanto o judaísmo e o cristianismo compreendem que a resposta para qualquer situação, para qualquer problema, para qualquer impasse, deve ser encontrada a resposta verdadeira no livro, porque no livro está a palavra de Deus que é revelada. Veja, aconteceu algo semelhante a isso, a essa travessia do Mar Vermelho, na Atenas do século V. O que aconteceu? O que é semelhante? Um mundo que ficou para trás e diante de mim tenho nada. Um mundo que tem que ser construído. Isso que é o semelhante no século V, em Atenas, com o Êxodo. O mundo ficou para trás e eu não quero mais aquele mundo. E o que tem na frente é um nada. E ninguém vive no nada. Precisamos erguer sobre esse nada um novo mundo. Em ambos os casos, tanto a partir de Sócrates, o que se constrói a partir de Sócrates, isto é a metafísica, quanto lá no judaísmo e cristianismo, se empenhou na construção de fundamentos para lastrear esta aventura humana. E em busca de fundamentos, né? No judaísmo e cristianismo, esse fundamento se encontra, ainda que cifrado, no livro que é o meio que materializa a revelação divina. Na Grécia não se tem isso, viu, Tereza? Você não tem a revelação. Não tem livro a consultar. Então, como encontrar fundamento
se você não tem a revelação. Então, vai encontrar um meio para isso, que é a chamada dialética, que não é outra coisa senão a arte do diálogo. Arte do diálogo bem conduzido, não tendo em vista a vitória de um dialogante versus o outro, e sim a vitória do próprio diálogo. Nós podemos dizer que no jogo de frescobol, o vencedor é o próprio jogo de frescobol. Ele que se afirma. E não um vencedor, porque não tem vencedor. É como se os dois jogadores estão celebrando ali o próprio jogo, e não a promessa de vitória, entende isso? Então, de certa maneira, a agonística grega foi sempre entendida, mesmo que tenha vencedor, como tem na Olimpíada, e o vencedor é celebrado como vencedor, mas a Olimpíada grega é apenas uma forma agonística. É agonística que busca o vencedor. Mas a agonística, ela é mais do que isso. Ela também tem formas de elevação espiritual, de exercício. E o Platão vai pegar isso e vai jogar dentro da academia, como a dialética associacional. Como é que funciona na prática? Você, diante de um problema, por exemplo, a justiça. O que é a justiça? Você vai fazer a formulação a mais imediata, a mais disponível possível. Coloque-se na mesa, essa que é a formulação que nós temos, a mais disponível, a que tem vigência na comunidade. E vamos partir dela, porque nós não temos o livro revelado. E uma vez estabelecida essa formulação inicial, e por ser inicial ela é a mais pobre, mas é o que se tem, aí se faz o quê? Uma agonística. É como se um adversário estivesse propondo essa e você critica. Agora você tem uma segunda formulação, que o jogo que faz com você devolve a bola. E essa bola devolvida, ela já não é exatamente a formulação inicial, porque ela já resolveu alguns problemas mais evidentes, mais salientes da formulação inicial. Então, agora você tem uma formulação segunda, que vai ser criticada, que vai dar lugar, portanto, a uma formulação terceira, que já corrigiu na formulação segunda, que já tinha corrigido a formulação 1, e assim você vai numa dialética ascensional. Esse é o método. Porque na academia platônica não se estudava a obra platônica, sabe por quê? Porque não havia obra platônica. A obra platônica vai ser construída neste movimento, que é o movimento da agonística. Então, nós temos, o Aristófanes coloca aqui o início da agonística, do debate, desse embate, né? Que é uma prática social muito comum, não sei se na Grécia, mas muito comum em Atenas, né? E que influenciou diretamente o método dialético platônico. Vamos lá. Dionísio, dirigindo-se a Eurípides e Ésquilo. Vocês também façam suas invocações antes de receber os versos. Dionísio, Ésquilo, queimando incenso. Deméter, você que formou meu coração, torne-me digno de seus mistérios. Dionísio, dirigindo-se a Eurípides. Queime incenso você também. Eurípides, muito obrigado. Tenho de invocar outros deuses. Dionísio, deuses exclusivos recém-fabricados? Eurípides, é verdade. Dionísio. Um minutinho, Então, um minutinho. Isso é uma tremenda sacanagem, né? É um golpe baixo. Veja só.
Então, está todo mundo aí, aquelas preparações, né? Porque esse debate tem uma certa sacralidade. Então, se evoca as musas, são as musas inspiradoras, se queima um incenso, toda uma ritualidade, né? Porque há um queira aí ainda de ritualístico, de sacro. O Ésquilo vai evocar os seus deuses e Eurípides também vou evocar os deuses. Aí pergunta assim, muito obrigado, tem de invocar outros deuses. Ao Dionísio, deuses exclusivos recém-fabricados? Puta que pariu. Né? Então, o Dionísio, o Eurípides é que é associado diretamente com essa cultura nova, né? Da qual fazem parte, com papel proeminente, Sócrates e sofista. Então, vamos botar no mesmo saco, nesse mesmo balaio, Eurípides, Sócrates, sofista, são coisas totalmente diferentes um dos outros, né? Um dos três, cada um vis-à-vis o outro, mas estaríamos todos aí involucrados por essa concepção de cultura nova. Isso está muito presente no livro do Werner Jäger, né? Então, Eurípides aqui parece como representante da cultura nova, né? Que está trazendo novos deuses. Veja que Sócrates vai ser condenado. Uma das acusações é da implantação de novos deuses. Né? Havia uma historinha, que isso está capturado por Dionísio, Diógenes de Laércio, de que Sócrates teria sido o ghostwriter de alguma das peças de Eurípides. O Nietzsche pega muito nisso aí para sacanear ambos, né? O Nietzsche tem uma implicância que o Eurípides, que só não é melhor da implicância dele com Sócrates. Exatamente por isso, por serem da cultura nova. Né? Uma cultura nova que estaria substituindo o homem trágico pelo homem teorético. Muito bem, sigamos em frente. Dionísio, então invoque seus deuses exclusivos. É aí que eu estava? Perdi aqui, peraí. Sim, aí mesmo. Eurípides, éter de que me nutri, volubilidade da linguagem, fineza de espírito, olfato sutil, façam com que eu refute vitoriosamente as razões de meu adversário. Muito bem, olha só os deuses de Eurípides, é muita sacanagem. Volubilidade da linguagem, esse é um deus. O outro, fineza de espírito, outro deus. Outro deus, olfato sutil. Esses são os deuses exclusivos. É uma coisa assim, muito parecida com o nosso, né? Eu falo assim que a pós-modernidade, na pós-modernidade, nós vivemos sob o império da comida a quilo. Cada um faz seu prato. Não tem mais aquele prato, feijão com arroz, batata frita, né? Cada um faz seu prato. Aí tem assim, tutu com sashimi, um pouquinho de espaguete, um molho rosé para dar composição, entendeu? Isso é uma expressão culinária da morte de Deus. Não há outra coisa. Se você quer um exemplo concreto, material da morte de Deus, comida aquilo. Né? Onde todo mundo faz um prato irrepetível, você olha para o prato do vizinho, entendeu? É um prato totalmente... Né? Nunca houve uma combinação igual, porque você está condenado, como diria o Sartre, à liberdade. Né? A liberdade de escolha. Né? E esse espírito assim, de que você não tem mais as referências e você é obrigado, portanto, a inventar. Acontece comigo aquilo também na religião. O cara é cristão, né? Mas né? Eu tinha um amigo, né? Aqui, aluno meu aqui, judeu, aí a mãe dele, judia, mais do que ele, mas ia lá em Caxias, tinha um pai de santo, entendeu? Então ela fazia uma comida aquilo também na religião, sabe? Tinha lá o rabino que ela consultava, mas de repente ela ia também na igreja, aí quando a barra pesada ia lá no pai de santo, né? Porque ninguém é de fé, comida aquilo, né? Essas composições que parece que estava de presente. É muito tipo de sociedades culturas que vão declinando, né? Entrando em crise, e é o nosso caso aqui hoje. Então, nós estamos aqui, né?
éter de que me nutri, volubilidade da linguagem, fineza de espírito, olfato sutil, façam com que eu refute vitoriosamente as razões do meu adversário, que é um poeta vinculado à tradição. Vamos lá. Coro. Sem dúvida, estamos ansiosos por ouvir os discursos destes dois hábeis rivais e presenciar seus debates eruditos. As línguas deles estão na iminência de se soltar. Não falta audácia no coração deles, nem calor em seus espíritos. Temos, então, de esperar para ver um deles usar todos os seus refinamentos de uma elegância castiça, e o outro, precipitando-se sobre o rival com um estilo nervoso e cheio de vigor, arruinar e aniquilar o engenhoso artífice de versos. Corifeu, comecem o mais depressa possível, mas em termos polidos, sem vulgaridades, sem nada dizer daquilo que qualquer outro mortal pudesse dizer. Eurípedes, falarei mais tarde de mim mesmo e de meus galardões poéticos. Neste momento, quero primeiro mostrar a vaidade dele, seu charlatanismo, os meios que ele emprega para iludir os espectadores simplórios, formados na escola de Frínico. Cuidava-se, por exemplo, de pôr em cena personagens sentados e cobertos com véus, como no Aquiles e na Níobe, sem descobrir o rosto, sem dizer uma palavra sequer, simples figurantes mudos. Sim, Tereza, essas duas peças não sobreviveram, né? Então, é por esses relatos paralelos que a historiografia, né, foi compondo o rol das peças atribuídas a Ésquilo, a Sófocles e Eurípides, né? Por essas citações paralelas, né? Vamos lá. Dionísio, eu não poderia dizer o contrário. Eurípedes, o coro recitava 4 réplicas em seguida, sem que os personagens abrissem a boca. Dionísio, eu adorava esses silêncios. Eles não me agradavam menos que as tragédias de hoje. Eurípedes, você não tinha o senso comum, sem a menor dúvida. Dionísio, acredito que sim. Mas por que ele fazia isso? Eurípedes, por charlatanismo, para manter o público na expectativa do momento em que Níobe ia falar. Durante esse tempo, a peça continuava. Dionísio, ah, malandrinho, e eu fui totalmente enganado por ele? Mas por que essas contorções e esses gestos de impaciência? Eurípedes, é que estou ansioso para vê-lo num beco sem saída. Em seguida, após as pausas desse gênero, quando a metade da peça já tinha sido representada, ele soltava uma dúzia de palavras empoladas e enfáticas, verdadeiros espantalhos que embasbacavam os espectadores. Ésquilo, como sou infeliz. Um minutinho. Fica a suspeita de que é uma crítica bem fundada, né? Bem fundada não, tem fundamento, não sei se bem fundada. Aí fica a suspeita de que talvez fosse uma crítica verdadeira que Ésquilo fazia ao teatro, uma crítica verdadeira que Eurípides fizesse ao teatro de Ésquilo, né? Porque Aristófanes, evidentemente, foi contemporâneo de Eurípides, né? Fica aí a dúvida, né? Sim. Dionísio, silêncio, Ésquilo. Eurípides, ele nada escrevia de inteligível. Dionísio, não trinque os dentes, Ésquilo. Eurípides, era só escamandro, abismos, águias de bronze esculpidas nos escudos e outras palavras enormes como montanhas e difíceis de compreender. Dionísio, de fato, passei certa vez boa parte da noite tentando saber o que era o seu cavalo-galo marrom, imaginando que tipo de ave ele era. Que sacanagem. Ésquilo, ignorante, é a escultura com que se ornamenta a popa das naus. Dionísio, pensei que fosse Eríxis, filho de Filóxeno. Eurípides,
Você tinha necessidade de galos nas tragédias. Ésquilo, e você, inimigo dos deuses, diga-nos o que fez. Eurípides, não apresentei... Porra, é muito interessante isso, né? Que talvez realmente, repito, talvez fosse exatamente o que porque Eurípides foi um revolucionário no teatro grego. Não só no conteúdo, né? Porque ele ousou colocar em cena, ainda que os temas fossem, digamos, arquetípicos, né? Assentados na tradição mitológica, ele ousou colocar em cena pessoas como Medeia e Jasão, né? E o Ésquilo diz aqui, né, uma acusação que sempre pairou sobre Eurípides, e não só sobre Eurípides, por todos os representantes da cultura nova, que é de ateísmo. E você, dizendo Ésquilo para Eurípides, e você, inimigo dos deuses, diga-nos o que fez. Isso poderia ser dito. E você, esse que se distancia da tradição, onde você lastreia, não apenas o seu teatro, onde você lastreia a sua existência? Porque é disso que se trata, viu? Em última instância. Eu insisto nessa questão do lastro. A tradição é um lastro que já não lastreia. Pelo menos, nem todos se sentem suficientemente lastreados, situados, aterrados, ou seja, que têm lugar na terra pela tradição. Eurípides é sensível, o lugar, o lugar de fala de Eurípides é deste lugar que já não está coberto pelo lastro da tradição. Ele vai tateando em busca de um novo mundo. E o Ésquilo é aquele que fala desde uma tradição que falece. Tem que ter em mente esse conflito, né, de um mundo que vai entardecendo e um mundo que ainda não amanheceu. Interessante pra caramba esse debate, né? Vamos lá, Ésquilo. E você, inimigo dos deuses, diga-nos o que faz. Porque, geralmente, é dito assim, Eurípides é um ateísta, mas é tolo dizer isso, viu? Porque é como se ele fosse um ateísta ao modo como o burguês é ateu, ao modo moderno do ateísmo, entendeu? Não é isso, é uma outra coisa, é um outro tipo de ateísmo. Porque o nosso ateísmo, ele é... O que é ateísmo? Ateísmo. Tem um teísmo, o ateísmo é o justo oposto. É o teísmo com sinal trocado. O monoteísmo facilitou o ateísmo, porque o monoteísmo facilitou a forma atual do ateísmo. Por quê? Porque o monoteísmo concentrou todos os deuses na figura de um Deus, o único Deus que governa tudo. O ateísmo moderno é o quê? É a negação disso. É simples. Não é essa a experiência do ateísmo de Eurípides, porque não existe um Deus que você pudesse negar em totum, entende? Então, chamar o Eurípides de ateu está sempre chamando o Eurípides de ateu ao modo do ateísmo contemporâneo, que não tem nada a ver, porque o ateísmo contemporâneo nega um Deus que não existia na Grécia. Entendeu isso, Tereza? Isso é importante para não incorrermos em anacronismos tolos, que, em geral, se compreende. Entendeu? Vamos lá. Eurípides, não apresentei... Eurípides, não apresentei no palco nem galos enormes, nem capriveados, seguindo o seu exemplo. E tais como eles são vistos em tapetes persas. Recebi de suas mãos uma tragédia totalmente sobrecarregada de exageros bombásticos e de uma pesada bagagem de palavras enormes. Primeiro, tornei mais leve o peso dela e diminuí essa inchação por meio de versinhos, de digressões, de ligeiros cozimentos de beterrabas, acrescentando o suco de muitas bagatelas extraídas de livros antigos,
Depois a nutri com monólogos, fazendo uma mistura como as de Cefisofon, e eu não esticava indistintamente toda espécie de conversas. Não fazia minhas misturas ao acaso. O primeiro ator a entrar em cena expunha desde logo os antecedentes da peça. Um minutinho. Quem expunha os antecedentes da peça em Ética era o coro, né? Lembra disso que a gente viu? E em Medéia, quem inicia não era o coro, se for uma empregada, um empregado. A ama. A ama, né? Então, isso já denuncia uma mudança. Então, a crítica para Eurípides, então, o teatro esquiliano é um teatro, apesar da distância de anos, ser talvez 30 anos, né? Não mais que isso, mas é como se tivessem Ésquilo e Sófocles, Ésquilo e Eurípides em mundos bem distintos, né? Mais do que a mera passagem de 30 anos pode nos fazer supor. Vamos lá. Dionísio, à parte. Seria melhor se você falasse de sua própria origem. Eurípides, desde os primeiros versos, eu não deixava nenhum dos meus personagens ocioso. Mulher ou homem, escravo ou senhor, moça ou velha, em minhas peças, todos falavam indiscriminadamente. Ésquilo, você não mereceria a morte por semelhante ousadia? Eurípides, certamente não. Eu fazia isso para ser agradável ao povão. Um minutinho, muito bom isso, né? O que era virtude para o Eurípides era vício para o Ésquilo, porque o Ésquilo não colocava os seres humanos falando, não dava voz aos seres humanos, dava voz a entidades, né? Sim, vamos lá. Dionísio, passemos a outro tópico. A discussão deste não seria vantajosa para você, Eurípides? Perdão, não é pergunta, não. A discussão deste não seria vantajosa para você, Eurípides? Eurípides, apontando para os espectadores. Além disso, ensinei os atenienses a falar. Ésquilo, estou de acordo quanto a isso. Mas por que você não explodiu antes disto? Eurípides, mostrei o uso das regras mais sutis, das palavras de duplo sentido, a arte de refletir, de ver, de compreender, de ser esperto, de intrigar, de amar, de admitir a maldade, de controverter os fatos. Ésquilo, estou de pleno acordo quanto a isto. Eurípides, pus em cena os hábitos da vida cotidiana, coisas banais, familiares, sobre as quais cada espectador estava em condições de julgar. Não me esforçava por confundir a inteligência com um estrépito de palavras, nem por encher de espanto os espectadores diante de Cicnos e de Memnon, guiando seus corcéis ornados de sinetas e de penachos. Você vai ficar sabendo quais são os seus discípulos e quais são os meus. Os seus, Formísio e Megentes de Magnésia, armados de lanças, de trombetas e de uma ironia mordaz. Os meus são Clitofon e o elegante Teramenes. Dionísio, Teramenes? Esse homem jeitoso e capaz de tudo, que se vê envolvido em um mau negócio, sai dele dizendo-se nascido não em Quios, mas em céus? Eurípides, foi assim que consegui formar o pensamento, apontando para os espectadores, deles, introduzindo em minhas tragédias o raciocínio e a reflexão, de tal maneira que atualmente eles podem compreender tudo, aprofundar-se em tudo e governar melhor seus lares. Enfim, dar a razão de tudo dizendo a si mesmo, onde se pode fazer este negócio? Que é feito disto? Quem tomou aquilo de quem? Minutinho. Isso aí é uma preciosidade, né? Nós temos diante de uma pérola. E reside aí, exemplarmente,
o núcleo da crítica que Nietzsche dirige a Eurípides no célebre Nascimento da Tragédia. A gente ficou de trabalhar esse texto, né? Compondo o nosso rol, né? A gente vai fazer isso há algum tempo, que é um texto que a gente tem que trabalhar se a gente está trabalhando o teatro grego, né? Então, veja, o que ele está dizendo assim? Eu fiz o teatro grego, a tragédia, encontrar a polis na sua vida diária, na sua vida cotidiana, nos seus afazeres cotidianos. Nós podemos dizer, dissemos isso, que Ésquilo e Sófocles, o teatro grego como um todo, né? Sobretudo Ésquilo, né? Porque essa passagem de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, eu disse isso também, usei essa imagem, né? É como se a tragédia fosse saindo do céu em direção à terra, não é isso? Então, Ésquilo é o mais urânico, mais celestial, e o Eurípides o mais telúrico, mais terreno. E Sófocles nessa transição, né? Então, o que ele diz é isso. Você, né? Eu fiz o teatro como um processo de educação para que o cidadão pudesse exercer a sua cidadania com melhor performance aqui agora nos negócios da polis. O que o Ésquilo fazia era uma tentativa de busca de conciliação da tradição grega mitológica com a modernidade que vigia no seu tempo, da democracia, que é um movimento de dessacralização e de relativização. Por que dessacralização? Porque, crescentemente, o homem é chamado a compreender que a vida dele é regida também por ações deliberadas por ele mesmo. Como é que é a tradição? Quem governa, em última instância, o meu destino e de todos, são as moiras. Né? Porque quando no processo de gestação, as moiras levam 9 meses tecendo o destino de cada um, de tal maneira que nem os deuses podem destecer o que foi tecido pelas moiras. As moiras submetem, inclusive, os deuses. Então, essa é a experiência da Grécia tradicional. Essa é a visão de mundo da Grécia tradicional. Veja que Édipo se insurgiu contra isso, julgou dispor de faculdades e de habilidades que, segundo ele, permitiam que ele desfizesse o destino. E foi derrotado. Mas então, essa tradição. O que se tem diante como acontecimento democrático é o exercício de que, em alguma medida, o nosso destino é decidido por nós mesmos. Nada mais contra. Isso que é o conteúdo dessacralizante da experiência da polis democrática. Aí resta saber qual é o limite dessa dessacralização. Então, em boa medida, o teatro grego ele atua no sentido de esclarecer onde está o limite e que limite é esse. Isso é paradigmático em Édipo. O interesse do Ésquilo seria uma tentativa de conciliar a tradição com a modernidade, e fez de maneira ao mostrar os fundamentos mitológicos, afundar mitologicamente certas instituições da polis, por exemplo, o Tribunal do Júri, como nós vimos na Orestia, né? Ali está expresso à perfeição a conciliação do passado com o presente, um acordo perfeito. Eurípides não. O Eurípides já não quer fundar, porque, de certa maneira, esse trabalho já foi feito. O teatro dele é um teatro à maneira dos sofistas
que é de, vou usar uma palavra horrorosa, perdão, de empoderar, perdão, os indivíduos para o exercício da sua cidadania. Ele é amado e odiado por isso, não por outra coisa. E aqui ele justifica, né? Dá uma olhadinha. Quem é que leu essa passagem tão importante? Foi o Guilherme que leu? Ou foi Tereza? Foi. Então, Guilherme, lê de novo. É importante essa passagem apontando para o espectador. Claro que isso não está no texto, não foi o Ésquilo, o Eurípides, isso é uma interpolação posterior, entendeu? Mas é bom, ela está muito... ela vem a calhar, né? Ela vem a esclarecer, né? Ela reforça, né? Isso aí. Ela está apontando para a plateia. O teatro é para a plateia. O teatro não é algo que começa em si e acaba para si. É como se a plateia fosse um personagem, né? Quando o coro entra, é a plateia que está entrando, né? Então, a plateia é um personagem da peça. O Guilherme, lê de novo para mim. Foi assim? Foi assim que consegui formar o pensamento deles, introduzindo em minhas tragédias o raciocínio e a reflexão, de tal maneira que atualmente eles podem compreender tudo, aprofundar-se em tudo e governar melhor seus lares. Enfim, dar a razão de tudo disso, dar a razão de tudo, dizendo a si mesmo: onde se pode fazer este negócio? Que é feito disso? Quem tomou aquilo de quem? Dionísio. Não te interessou uma coisinha que me escapou aqui? Olha, o raciocínio e a reflexão. Essa é a acusação que o Nietzsche faz. Ele fala assim, ele fala em tom de acusação, né? Eurípides matou a tragédia ao introduzir na tragédia o raciocínio e a reflexão. O raciocínio e a reflexão vem da cultura socrático-sofística. Olha só, estou juntando os dois. Por quê? Porque Sócrates e sofistas, eles são diferentes, são opostos, mas eles têm uma agenda comum. Eu não sei quem é que inventou a agenda. Talvez tenha sido o espírito do tempo, pôs a agenda, que é o empoderamento do indivíduo, que é o indivíduo que é chamado a decidir. Não é uma coisa qualquer, não é um aspecto lateral. Sem distinção, basta ser cidadão. Então, o sofista e Sócrates vieram atender a uma demanda que resulta exatamente dessa agenda. E essa agenda, portanto, aparece no teatro de Eurípides. Vamos lá. Dionísio. Isso é verdade. Um ateniense entra em seu lar, ele chama seus escravos e pergunta: onde está a panela? Quem comeu a cabeça da anchova? O prato que comprei no ano passado quebrou-se? Onde está o alho de ontem? Quem comeu azeitonas? Antigamente, eles ficavam abobalhados, com a boca escancarada, como patetas ou imbecis. Claro que é uma sacanagem. Dionísio está ironizando. É como se antes de Eurípides, então, as pessoas não conseguiam resolver isso, né? Claro que é uma sacanagem. Esse Dionísio é uma figura. Vamos lá. Coro, você está ouvindo, Eurípides, valente Aquiles? Então vejamos, o que você replicará a isto? Tomara que a ira não leve você além dos limites, pois ele o atacou violentamente. E você, nobre Ésquilo, não responda sob o domínio da cólera. Recolha suas velas maiores e entregue ao vento apenas a parte menor delas. Avance com moderação e espere o momento em que você sentir um vento suave e constante. Muito bem. Guilherme, acho que a primeira frase não ficou claramente lida. Você está ouvindo Eurípides, valente Aquiles, né? Porque Aquiles é um personagem central do teatro homérico, né? E que guarda uma estreita proximidade com o teatro esquiliano. É como se o Eurípides estivesse dizendo assim:
Já não nos interessa Aquiles como modelo. Ter Aquiles, melhor dizendo, ter Aquiles como modelo já não resolve nosso problema, porque, tendo Aquiles como modelo, eu continuo sem saber como atuar na pós-democrática. Ter Aquiles como modelo não resolve, não me ajuda a enfrentar os problemas do dia a dia. É isso, de certa maneira, estaria dizendo um sofista. Ter Aquiles como modelo é apenas, me parece apenas uma erudição cultural, um verniz cultural, mas não me torna apto a resolver os problemas às quais eu sou chamado a resolver na polis, né? Então, seria isso, sofista, em alguma medida, Sócrates, ao modo metafísico, e Eurípides. Vamos lá. Corifeu. Luiz, eu eu tenho um compromisso agora. Que horas são? Então, Guilherme, vamos parar aqui, porque eu não vou ficar sem a tua voz, não. Aí tem minha sacanagem. Vamos parar aqui no 81. Tá? 81 a gente continua depois, vamos conversar para a gente manter. Tá bom? Falou, querido. Pessoal, foi legal. Ô, Guilherme, quarta-feira, não esquece, cara. Você não estava no nosso grupo. Quarta-feira. Tá bom. Vou retomar e vou ver se eu consigo olhar algumas aulas anteriores. São 29 aulas já, cara. Tem que olhar, senão daqui a pouco vai chegar a 40. Muito bem, Guilherme. Até sábado, querido. Então, paramos na página 81 com vocês. Vamos conversar. Muito bem. Um bom texto, né? É como se a gente estivesse olhando, a impressão que dá, vendo um texto do Aristófanes, como se a gente estivesse olhando pelo buraco da fechadura, não parece isso? Os pais da gente brigando, ou fazendo outras coisas, né? Um olhar indiscreto, né? É a quarta parede, né? É sem a quarta parede, não é isso? Sem a quarta parede. Vamos lá, gente. Diga lá, Tereza. Eu estou aqui tentando pensar como é que eu vou formular o que está me ocorrendo aqui, né? Mas, eu não estou pronta, mas, enfim, vamos lá. Aqui tem essa cultura nova, né? Que é aí a do Sócrates, enfim, do Sofistas. Do teatro, dos sofistas, enfim, né? Ela busca uma solução política, dando conta de que a solução mítica, vamos dizer assim, não é mais uma possibilidade, né? Ela se esgotou como possibilidade. E para fazer isso, quer dizer, para deixar de ouvir os deuses e passar a ouvir exclusivamente os homens, né, é preciso calar os deuses, é preciso não dar mais voz a esses deuses, né? Confinar, então, calar nem tanto, Tereza, colocar num novo lugar. Mas, enfim, na Ágora, que é o símbolo dessa experiência, né, dessa nova experiência, né, experiência que está sendo inaugurada ali, não tem lugar para os deuses. Não há. O que eu quero dizer assim, o teatro, né, talvez aqui haja um último reduto aqui, né, um último espaço para esses deuses, mas esses deuses já entram aqui de uma maneira, vamos dizer, diminuída, no sentido assim, ridicularizada, né? Acho que você está sendo exagerado. Quer dizer que talvez os deuses não estivessem tão escanteados como você parece supor. Eles não são mais centrais, mas eles ainda ocupam. Prova disso. O calendário religioso que segue vigindo. Né? O fato mesmo de Sócrates ter sido julgado e condenado. O Sócrates foi condenado a partir de uma visão tradicional. Está latim. Quer dizer,
Isso é um processo, né? Claro que não foi assim de um dia para o outro. É um processo que está em curso ali e que tem a ver com essa separação cultura e natureza. À medida que vamos dizer, que o homem vai cultivando a experiência da polis, né? E a experiência democrática, enfim, essas novas formas de lidar com a sua existência, né? Com as condições da sua existência, etc., ele vai, ao mesmo tempo, se distanciando dessa forma mítica, que era onde os deuses eram centrais, né? Onde havia um diálogo, vamos dizer, como você mesmo colocou, né? Sujeito-sujeito. Os deuses eram sujeitos. A natureza, portanto, falava pela voz dos deuses. Então, a natureza era um sujeito ali ainda. Né? A natureza era um sujeito frente ao humano. Então, isso vai se distanciando. A cultura vai se distanciando da natureza e esse processo, vamos dizer, de desmistificação, né? E de dessacralização. Demitificação, não desmistificação, demitificação. Desmitologização. Desmitificação, né? Processo de retirada do mito. Desmitologização, alguma coisa assim. Quer dizer, é esse processo que eu acho que chega ao fim. E, assim, de certa forma, hoje, eu só tenho pensado muito sobre isso. A tecnologia nos coloca de novo, de certa forma, frente a uma condição muito parecida, só que invertida, vamos dizer assim. Tereza, não chegou a chegar ao fim. Era um debate em curso que foi abortado pela invasão macedônica, que suspendeu tudo. Então, esse processo ele foi interrompido. Mas os germes de uma cultura dessacralizada, desmitologizada, estavam ali, mas foi um processo abortado, me parece. Sim, mas segue. Mas eu quero dizer assim, quando a gente entende isso como esse afastamento, ou até essa oposição em relação à natureza, enfim, esse limite, né, que vai sendo estabelecido, essa fronteira mesmo entre o humano e o natural, isso hoje é que parece ser haver uma expressão aí de algo que retorna, de certa forma, a esse momento. O que eu quero dizer com isso? Que a natureza hoje volta a falar conosco pela tecnologia. Então, assim, se lá na experiência mitológica grega a natureza tinha voz pelos deuses, hoje a natureza tem uma voz pela tecnologia, porque nós sabemos do clima... Não parece adequado dizer isso. Seria melhor, veja essa formulação, como é que você recebe isso. Essa parte está boa, sim. Os deuses, a natureza tinha voz pelos deuses. Ok. Eu diria assim, e essa voz que vinha da natureza, que vinha pelos deuses, foi calada pela técnica. Então, a técnica não dá voz à natureza. A técnica cala a natureza. Mas você acha que isso se aplica hoje, ao nosso mundo contemporâneo? A natureza hoje, a tecnologia cala a natureza? A tecnologia é o que dá voz à natureza hoje. A gente sabe das coisas da natureza pelo celular, pelos satélites. Não, a gente não sabe coisas da natureza. Não. A gente perdeu a capacidade de ouvi-la. O que vem pela técnica, vem o nosso interesse de controle da natureza. Então, ela está calada. Nós perdemos a capacidade. Mas você não acha que hoje há uma inversão, Luiz? Eu acho que hoje assim, a gente acha que domina a tecnologia, mas a tecnologia é que nos arrasta, é o contrário. Sim, não, perfeito. Mas o que mais dizer assim, que a natureza hoje, ela falou pelos deuses, hoje ela fala pela técnica, parece... Não. Eu diria assim, a tecnologia oferece um novo diálogo com a natureza, uma possibilidade, um novo diálogo humano com o natural. Então, ela tem que deixar de ser técnica, ela tem que ser uma outra coisa. Porque é uma técnica de outro tipo, porque a técnica em vigor é técnica que faz da natureza, ela só funciona porque faz da natureza um objeto ao nosso dispor. Talvez o que você quer dizer é o seguinte: nós temos hoje conhecimentos que potencialmente nos possam colocar diante da natureza de uma forma distinta dessa que a técnica nos colocou.
o que significa negar tanto a objetivação que a natureza está reduzida via técnica, com uma sacralização mítica, um lugar mais ou menos entre esses dois polos. Talvez isso que você esteja tateando. Nós já temos conhecimentos que possam abrir um campo para a gente perseguir essa trilha. Né? Nem a mitificação da natureza, como era o homem primitivo, nem a objetivação instrumental, uma outra coisa. Né? Que a gente que encontra-se disponível onde? Em diversos saberes que a gente trata como comida aquilo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque isso não foi costurado. Isso não tá integrado num saber organizado. Não é? Talvez seja isso que você esteja querendo dizer, não é? É isso. O que eu quero dizer assim, essa questão, né, que está lá nesse momento aqui, né, no século V a.C., na Grécia, que é essa ocupação de um espaço da cultura, de uma nova cultura, né, que se coloca, vamos dizer assim, coloca a natureza ali, a relação com os deuses, numa crise, né, uma crise checkmate, enfim, num cheque ali, uma posição de cheque. Eu acho que a questão volta hoje, mas não do mesmo jeito. Claro que a gente não vai voltar para o mundo mítico, isso não tem sentido falar Tereza, isso. então, uma coisa nessa tua fala que está me incomodando, que é o uso da palavra natureza. Quando você fala natureza, essa palavra está tão encharcada de uma visão de mundo que não é grega, que talvez não fosse adequado a gente usar essa palavra. Né? Vamos falar da physis. Vamos falar da physis. Porque é bem diferente, né? Porque nós não temos nenhuma palavra que faça jus. Talvez isso que você esteja insinuando exija para acontecer uma palavra que não seja mais a palavra natureza. Porque quando a gente fala natureza, a gente já fala objeto. E isso está no Gênesis. Isso está no Gênesis, olha só. No Gênesis, no mito de fundação muito grande, que é pré-ocidental, que é pré-metafísico. O que ele diz assim, a serpente? Pergunta a Eva. Tudo aí está ao nosso serviço. Nós podemos usufruir de tudo. Tudo foi colocado ao nosso serviço. Já estava no Gênesis. A transformação da natureza e objeto. Sabe por quê? Porque Deus é sobrenatural. Olha só que coisa! A sobrenaturalização de Deus é uma engenharia pesada. É uma aposta inédita. Porque nunca tinha sido feito, pelo menos ali. Porque Deus e natureza está tudo misturado e o grego chama isso de física. A condição da natureza estar a nosso serviço como objeto era a desdivinização da natureza. Então, Deus é sobrenatural. Isso não haveria capitalismo sem essa concepção. Não haveria capitalismo. Né? É uma das coisas que permitiram o capitalismo acontecer aqui. Muito bem. Então, qual é o caminho? A ressacralização da natureza como alguns tolos? Não. É buscar estatutos da natureza? Talvez seja alguma coisa que a gente precisa, uma nova concepção de natureza que a desobjetive sem a subjetivizar. Como fiz isso? Vai dar trabalho, viu? Vai dar trabalho porque a física, só um segundinho, Tereza, porque a física grega não foi uma invenção de filósofo. A física grega foi uma invenção de povo. Como a natureza como objeto não foi foi uma invenção de uma revelação, ou seja, aquilo foi recebido como estatuto de verdade, não é? Como é que a gente vai fazer isso? Então, não fala. Diga. Estamos indo bem. Se Deus, né, nesse sentido aí que você está falando, se Deus é uma obra humana, né, o Deus sobre-humano, o Deus sobrenatural é uma obra humana, uma criação humana. Né? Então, portanto, é obra da cultura. Mas tem duas coisas. Deus é uma criação humana que, uma vez criado, nos cria.
Sim, sim. Ele é criado para, né, para nos criar. Mas, de qualquer maneira, ele é uma obra humana. Mas a gente já esqueceu É uma disso. obra da cultura, isso que eu quero dizer, é uma obra cultural, é um projeto cultural que se Ele tem, vingou. o Deus é eterno. Para nós, ele tem momento na É um história. Né? começo, tem um início. Né? Então, assim, essa desdivinação da cultura, vamos dizer assim, né? Da experiência humana, ela não passaria, vamos dizer assim, ela não exigiria uma descentralização do humano, nesse sentido, assim, da gente enfim, do humano não ser mais esse ente, né, central aí. Esse é o tema que nós vamos trabalhar no próximo ciclo. Esse é o tema. Tá. E nós poderemos dizer assim, qual é o nosso lugar? Isso. Né? Eu acho que nós estamos caindo para essa questão, né? Essa está sendo a grande questão. Né? Poucas questões são mais pungentes, como é que diria, candentes do que essa, né? Uma das dimensões da crise, que é menos visível, talvez, mas a mais profunda, não é à toa, né? É essa do nosso lugar. Que isso aparecia, depois sumiu, né? Como a questão acerca do pós-humano. O pós-humano não é outra coisa senão isso, desdobramento disso. Abandonado as questões, a força, que eu chamo assim, de inércia, nós vamos para o pós-humano, que é um lugar novo, que é uma experiência, que é uma existência a partir de um lugar inédito. Diante dessa possibilidade do pós-humano, uma existência, eu falo assim, existência, a condição pós-humana da existência. A existência continua, ou seja, não sai para fora, mas numa condição pós-humana. Nós não podemos pegar assim, do homem primitivo até aqui, foi uma condição humana. O que está insinuando é uma condição pós-humana, ou seja, onde essas referências todas vão perder a utilidade, a validade, a legitimidade, a serventia. Pronto. Diante dessa iminência, que a gente já conseguimos ver no horizonte esse sinistro que se aproxima, diante disso, a leitura do Édipo Rei adquire duas coisas. Uma contemporaneidade jamais, talvez que nunca tenha sido tão contemporânea desde que a Grécia deixou de ser Grécia. 2, uma profundidade que só os gregos talvez tivessem vivido. A gente vai trabalhar isso. E não vamos direto ao Édipo Rei. A gente vai primeiro no Prometeu Acorrentado. O Édipo Rei guarda relação direta como Antígona, guarda relação direta com Orestes. Ao modo esquiliano, ao modo sofocliano. Né? A gente vai tentar fazer isso a partir dessa questão, que é a questão central. Só que essa questão é muito difícil de ser vista, porque nós perdemos a urgência, né? Porque nós temos sempre um Bolsonaro para amaldiçoar, nós temos sempre um Bolsonaro para xingar, o que toma as nossas energias e o nosso olhar para essas questões. Então, é como se nós tivéssemos que, de certa maneira, colocar o Bolsonaro no seu devido lugar. Mas eu estou tão apaixonado por essa questão. Bolsonaro rouba, talvez seja a sua mais importante e pior obra, rouba as nossas atenções nesse estrépito, tão vazio quanto nojento, né? Que o tempo vai passando e há alguma coisa acontecendo pela força da inércia. Isso está acontecendo pela força da inércia pós-humana. Exatamente o que você estava dizendo. Que lugar é esse? Né? Então, nós perdemos a condição de ouvir os deuses gregos, a gente ouve os deuses gregos como cultura, como erudição, mas talvez, nesse lugar, a gente ganhe uma inaudita condição de ouvir aquilo. É o que a gente vai tentar fazer no próximo. Mas diga, Tereza. Não, é isso, assim. É difícil falar isso, assim, a gente nem pode falar isso em qualquer lugar, de qualquer maneira, mas, assim, é preciso que essa história do empoderamento entre em crise, entendeu? O empoderamento tem que deixar de ser o que aparece para nós como uma solução
e passe a aparecer como um problema, né? Porque essa solução aí não vai nos levar a um lugar melhor do que o que nós estamos, né? Mas é preciso ter um contexto para dizer isso, porque senão parece que a gente está sendo preconceituoso, está querendo privar os outros dos seus direitos. Não, e contra, né, o direito que as pessoas têm de terem voz, terem seu lugar, de disputarem o seu espaço. É muito difícil dizer isso. Eu me lembro quando teve um lugar para dizer isso. Eu escrevi um artigo sobre isso. Eu me lembro assim, quando o STF foi julgar da constitucionalidade ou não das pesquisas de célula-tronco. Primeiro que não tinha que acontecer no STF. Já era uma usurpação, né? Lembra disso? Hoje nós estamos quase que num paroxismo da usurpação do STF, né? O STF pediu que Dilma nomeasse um ministro, Lula. Porra, como assim? E pediu que o Bolsonaro nomeasse o diretor da PF. Porra, como assim? Manda prender deputado. Nós estamos, como diria o Marco Aurélio, tempos estranhos. Mas é um navio sem lastro, né? É um navio sem lastro. O navio sem lastro. Lastro é a palavra certa. Então, muito bem. Então, nesse julgamento, células-tronco, eu já tinha essa aberração disso, parar lá no STF legislando. Pô, STF não é para legislar, STF é para julgar constitucionalidade de leis que ele não elaborou. E aí tinha aquela polarização, aquelas pessoas de cadeira de roda, né? Que maldade, cara. A ciência, né? Porque agora a ciência foi sacralizada. Em nome da ciência, aí é álcool gel, é um kit. Máscara, distanciamento social, álcool gel, ciência. Peraí, cara, calma, isso não é ciência, cara. Uma coisa é ciência, outra coisa é as pesquisas derivadas da ciência que não podem ser associadas como ciência. Porra! É um contrabando ideológico. A ciência, ok, é uma teoria. Agora, desta teoria deriva-se pesquisas que têm resultados. Se a ciência é verdadeira, então significa dizer que os seus resultados são necessariamente verdadeiros. O contrabando é o seguinte: se a ciência é verdadeira, a pesquisa científica também é falso, mentira. Tanto para os cientificistas falsificam isso, mas faz ciência. Não faz ciência, uma técnica, uma pesquisa baseada na ciência. Mas pesquisa baseada na ciência não goza, não deve gozar do mesmo estatuto da ciência. Ciência é um acordo, é o consenso circunstanciado de verdade da comunidade científica. Ok, bom para caramba, já resolve muitos problemas. Agora, dizer que, por isso, toda pesquisa derivada goza do mesmo estatuto, isso é falso. A TV Globo diz o tempo todo isso. A ciência não é ciência, não, isso é pesquisa. Aí o anticientista, o que ele fala? Da outra ideologia contrária. Se a pesquisa resultou falsa, a ciência é falsa. É o mesmo engodo com o sinal trocado. Uhum. Aí fica nessa discussão de loucos, a gente fica sem lugar. Porque são dois jogos ideológicos pesados que obscurecem a discussão. Então, a TV Globo de um lado e o Silas Malafaia de outro. É o pior dos mundos. Então, falta um lugar, Tereza, né? Nós padecemos de um lugar de, vamos dizer, vou chamar assim, por falta de nome melhor, de sobriedade, que coloque as discussões no seu devido lugar. Pesquisa derivada da ciência não é ciência. Portanto, ela está sobre sobre júdice, que só pode ser negada por uma outra pesquisa melhor. Não por um Malafaia, que tem um a priori, um parti pris, que já condena de antemão. Um lugar de sobriedade. Onde é que está esse lugar de sobriedade? Onde? Onde? Departamento de Filosofia? Onde?
não tem vigência, não tem vigor de se impor. O que fica muito difícil. Então, no Celatron, se ficar diz assim, dá uma chance. Se eu pudesse dizer para esse cadeirante, se houver uma Celatron, meu filho, não é para você. Não vai dar tempo, querido. Estão te vendendo uma ilusão de que você vai poder andar. Não vai, cara. Então, o que seria melhor dizer para você é o seguinte: o seu quadro, se for irreversível, amor fati, ame o seu destino. Isso seria a palavra de um amigo. Isso seria a palavra de quem te ama e de quem efetivamente está preocupado, está cuidadoso com você. E não te fazer investir numa divinização da ciência que vai ser o novo milagreiro, como Jesus falou para ande, levante e ande. Agora, se ela tronca, você está achando que vai ter esse, levante, não é, se for o caso, não vai ser para você. Porque você vai demorar aí um tempo que talvez não te pegue em vida. Entendeu? Agora, se você vai dizer isso, como é que você vai dizer isso? Que lugar? Porque não tem esse lugar de sobriedade para dizer isso. Você vai ser ou assimilado a um religioso fanático, porque esse lugar não existe. Isso não está construído. Então, o esforço para construir esse lugar. Você veja, mesmo assim, na discussão política. Eu disse uma vez, Tereza, que Olavo de Carvalho não é um imbecil, como dizem. Ele é um sujeito inteligente, culto. Eu conheço o Olavo de Carvalho, porque como ele é professor de filosofia fora da academia, eu procurei ver quem faz isso para ver como é que eu estava. Me interessei por isso. Não só ele. E vi, é um professor, uma linha totalmente diferente da minha, articulado, fala coisa com coisa, tem uma capacidade de exposição brilhante, tem um texto bom pra caramba, melhor do que... comparar um texto dele com Merval de Carvalho, não, Merval Pereira é covardia. Merval é quase um analfabeto funcional. Então, dizer assim, o Olavo de Carvalho é um intelectual. O que ele diz, as sandices que ele diz, não se deve a uma incultura, porque ele não é inculto, nem a uma burrice, porque ele não é burro, nem a uma estultice, porque ele não é estulto. Se deve a outra coisa. Sabe como isso foi lido? Você que vive defendendo Olavo de Carvalho. Amigo de esquerda, amigo universitário. Não falando sinceramente, você que gosta do Olavo de Carvalho, entendeu? Para você ver como é difícil arranjar um lugar de sobriedade. Não estou dizendo que é falta sem paixão, não, porque isso é uma paixão. Não estou querendo um lugar sem paixão. Tem essas paixões tristes, tem essas paixões que cegam. Em si, um lugar de paixão que ilumina. Porque esse é um lugar de paixão também, mas não dessas paixões. Entendeu? É dificílimo. Gente do meu campo, amigos, meus alunos, alguns. Não, você elogiou, porque você disse que era filósofo. Isso é elogio? Dizer que um jogador de futebol é jogador de futebol, isso é um elogio? Com isso, eu não estou dizendo que ele é um craque. É um jogador de futebol. O Olavo de Carvalho é um intelectual. Os mais influentes que tem. Parece como defesa, entendeu? Como condescendência, né? Para ver como é que é difícil. Então, como é que você vai dizer que a natureza não é nem sagrada nem objeto? Tem outro lugar que ainda não está, que a nossa cultura não tem nem nome para dizer. Nós temos que forjar o nome, então. Ao forjar esse nome, apareça a coisa junto. Que é o tal do conhecimento. Conhecimento em francês é connaître. Algo que nasce junto. Connaître, nasce conjuntamente. Então, esse conhecimento faz nascer essa experiência que está aí como possível, mas que não aparece porque você quer ter nome. É uma tarefa nossa, né? Dos intelectuais, né? Sim, diga, Teresa. Eu acho que assim,
São as questões que eu acho que aparecem para nós. Por exemplo, essa história do Olavo de Carvalho, você veja, a academia não tem não tem uma resposta, né? Não tem ninguém olha para o Olavo de Carvalho na academia. É raríssimo. Chamam de astrólogo. O astrólogo parece uma maldade, cara. Como se a astrologia fosse uma coisa de nécios, de parcos. Né? Ninguém está disponível para se debruçar sobre o fenômeno do Olavo de Carvalho. A crítica que ele faz à USP, cara, boa parte dela é embaixo. Com certeza. E o que ele fala? Eu já falava isso. Na USP só se faz filosofia sobre filosofia. Todos é sobre filosofia. Não há trabalho de pensamento. É o que Bergson... É um trabalho assim... Claro que tem que ter isso. Mas tem que ter um momento do encontro do pensamento com a vida, caralho. É um falar sobre filosofia, nunca um exercício de filosofia confrontado com a vida, com a conjuntura. Nunca. Tem. Talvez o Safate um pouco. Né? Tem mais. A academia está devendo muito isso aí, né? Por isso que assim, a academia realmente, a universidade é um lugar... Você está ali dentro. Né? É um lugar sem vitalidade, sabe? Eu acho que, Tereza, a academia... Fértil. Olha, filosofia eu conheço um pouquinho, né? Da vida acadêmica. Eu fiz graduação, fiz mestrado. Doutorado, só que eu não escrevi a tese, porque ela era tão grandiosa que eu não fui capaz de escrever. Se eu tivesse sido um pouco mais modesto. Mas eu vi assim, Ampoff é... Deixa eu desligar aqui a gravação, porque agora já não... Inclusive, eu acho que tiveram 2 aulas que ela foi abruptamente interrompida. Né? Acho que está chegando no limite do tempo, ela está cortando.